Muito boa tarde, torcedor atleticano ligado aqui no Instagram oficial do Atlético ACG Oficial e também no YouTube pela Dragão TV. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Humberto Louser. Boa tarde, professor Humberto. Uma semana considerada aberta, né? De um final de semana para o outro, e um adversário que, entre aspas, joga o mesmo campeonato, que é ali a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Como está sendo a preparação para preparar aí a galera para a atmosfera, para o adversário, para a camisa que tem um certo peso? A expectativa para esse jogo contra o Corinthians e também para a sequência de jogos que o Atlético tem aí que conquistar vitórias para seguir sonhando com possibilidade de permanência. Boa tarde a todos. Mais uma semana que a gente tem procurado aproveitar, atacando aquilo que a gente identificou do jogo passado, principalmente o nosso comportamento. Naquela oportunidade pós-jogo, nós comentamos da nossa passividade, né? Então a gente acabou sempre estando um tempo atrasado para jogar e para marcar. Eu acho que isso que foi determinante para o nosso insucesso, para a nossa derrota no jogo passado. Mesmo tendo mais possibilidades, estando numa tarde inferior daquilo que a gente tem de potencial, a gente ainda teve mais chance de vencer a partida, né? Mas o adversário foi eficiente, conseguiu fazer os gols que levaram à vitória. O que fazer de diferente? Uma outra partida. A gente sabe o que iremos enfrentar. O Corinthians vive um momento de crescimento, seja ele na competição que está disputando da Sul-Americana, vem de vitórias, vem fazendo bons jogos também no próprio brasileiro. Tudo que tem sido falado e mostrado em relação de estreia de atletas, de contratações, mas isso tudo a gente não controla. A gente controla, sim, aquilo que a gente vai ministrar nos treinamentos, aquilo que nós procuramos passar de ajustes e continuar mobilizando, motivando esses atletas para que a gente possa ir lá diante do Corinthians e representar muito bem as nossas cores, a nossa camisa. Então, a única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar ter um comportamento diferente do que tivemos no jogo passado. E aquilo que irá nos aproximar do nosso objetivo lá contra o Corinthians vai ser esse comportamento nosso, tanto para jogar como para defender. Então, em todos os momentos, nós temos que gerar desconforto para o adversário. Então, fazer com que o adversário se sinta desconfortável quando eles tiverem a bola, para a gente não dar espaço para eles jogarem. E quando nós tivermos a bola, fazer com que eles corram para trás também, que possa se sentir desconfortável para nos marcar. Então, esse comportamento nós precisamos levar para enfrentar essa batalha que teremos no jogo contra o Corinthians. Então, a gente tem trabalhado essa semana, tem atacado tanto nas questões ofensiva e defensiva, mas na questão comportamental também, porque, ao nosso ver, a gente ficou devendo no jogo passado. Boa tarde, Humberto. Nós acabamos normalizando, por costume, essa sensação térmica absurda que está tendo aqui em Goiânia. Talvez em muitos países as atividades físicas estariam até suspensas, né? O que isso está mudando no dia a dia aqui do Atlético, na sua preparação? Olha, a gente tem orientado, toda segunda-feira a gente tem as nossas reuniões, que a gente conversa com os departamentos, nesse caso, né, de nutrição, de fisiologia, para estar atento a todos os detalhes, o departamento médico também. A gente sabe o desgaste que é um treinamento, o que já debilita o atleta, então a importância de a gente estar passando e hidratando eles a todo instante. E orientando também, né, não somente aqui, que a gente tem um controle dos atletas em questão de treinamentos, mas também de alimentação, hidratação, para que esse atleta possa recuperar o quanto antes aquilo que a gente consumiu dele na sessão de treinamento. Mas também a gente tem passado orientações a eles para em casa também, né? Essa importância de se alimentar, de hidratar, fazer consumo dos alimentos, ter uma dieta mais restrita. Então, a gente tem conversado, orientado, para que a gente consiga também atacar em todas essas vertentes, que a gente sabe que é de fundamental importância. Mas a população também tem sofrido bastante, né? Não somente aqui em Goiás, em Goiás, né? Em todos os outros estados também. Minha família está em São Paulo também está sofrendo bastante, então minha filha na escola também tendo essas orientações, então a gente vê o índice aí de umidade relativa do ar baixíssimo,
Então a gente tem que ter essas precauções e a gente vem sofrendo. Alguns aí, questão de até mesmo respiratória, outros questão de virose que tem entrado também. A gente tem sofrido ao longo das semanas. Então a gente tem atacado essa questão também para que a gente não possa ter nenhum tipo de prejuízo e perder atletas para sessões de treinamentos. Então, essas orientações, além da parte técnica, tática, a gente também tem tido esse controle, essa atenção para poder passar essas informações para os atletas. Humberto, aí na tua fala anterior, você disse que o time, né, precisa estar preparado, estar forte para atacar e defender. E na véspera do jogo com o Vitória, você falou muito a questão do mental, né? E o que a gente parece que se percebeu no jogo, eu vi treinos bons aqui, os treinos são bons, os treinos são pegados, né? Não há aquele ar de time que está desanimado. Mas no jogo parece que o Atlético sentiu muito o primeiro gol. E aí o que era para ser a força mental parece que não se concretizou. É isso mesmo? E como é que você analisa essa situação no jogo em si? Foi o gol que, vou dizer, jogou o Atlético para baixo novamente da questão mental? Olha, até antes do gol a gente já estava com um comportamento abaixo daquilo que a gente tem capacidade de apresentar, né? Se a gente trouxer, mesmo lá com a derrota do Cruzeiro, a gente teve uma boa apresentação, poderíamos ter saído com a vitória. Nos 2 jogos anteriores, a equipe também competiu, e que foi determinante para a gente conseguir a vitória contra o Juventude e contra o Inter, foi justamente esse comportamento, né, de agressividade, não de dar pancada no adversário, mas de viver a partida. Mesmo em momentos de dificuldade, nós conseguimos neutralizar os pontos fortes daqueles oponentes. E assim nós conseguimos o resultado. Contra o Vitória, como nós falamos, a gente estava sempre tardio, né? Principalmente quando nós estávamos com a bola, a nossa circulação de bola um pouco mais lenta, a nossa objetividade também, as nossas movimentações, então a gente ficou distante. Quando você se distancia, você fica muito vulnerável, você fica muito frágil, né? Você foge da sua característica. Então, o que a gente acredita ali, o nosso insucesso naquela jornada foi justamente essa distância para jogar e para marcar. Então, a gente conversou com os atletas na representação, nós passamos as imagens, conversamos, procuramos trabalhar e, é claro, atacar nessa questão mental também, porque o jogo ele não se decide no primeiro momento. Você pode sair no primeiro minuto e sofrer um gol, certo? Lógico que você trabalha, você treina, você cria estratégia, você orienta para que isso não aconteça. Mas, caso isso aconteça, haja visto o que aconteceu conosco contra o Cruzeiro, nós saímos de 2-0 contra. E não perdemos a nossa organização, não perdemos o nosso controle, colocamos a bola no chão, colocamos a nossa estratégia que tinha sido trabalhada e fomos buscar o primeiro gol, poderíamos sair no primeiro tempo mesmo, vitoriosos ali com 3-2. Mas esse jogo, sim, a gente acabou se perdendo, mas antes a gente já estava também longe do nosso potencial. Então, isso que a gente conversou, a gente sempre procura entender qual foi a dificuldade que o atleta teve dentro da partida para que a gente consiga trazer soluções, né? Então, a gente conversou, procuramos agora nas sessões de treinamentos atacar essa questão para que a gente possa ter essa mente forte, independente da circunstância. Hoje ninguém vai ser dominante ao seu adversário pelo jogo todo. Então, você vai ter momentos do jogo que você vai ter dificuldades. Então, nesses momentos, você tem que se manter organizado e não dar chance que o adversário faça gol, porque aí o problema pode aumentar um pouco mais. Então, é isso que a gente espera, que a gente tenha esse comportamento lá, independente da adversidade, do momento que a gente tiver em dificuldades dentro da partida, que a gente possa se manter organizado, sabendo o que fazer e não dando oportunidade para o adversário fazer gols, porque aí você fica mais distante do seu objetivo, que é vencer. Então, essa questão mental será de fundamental importância para as nossas pretensões dentro desse jogo também. Boa tarde, Humberto. O Atlético tem uma das piores campanhas jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a pior, inclusive. E o Corinthians não está entre os melhores jogando em casa. É muito diferente de outros campeonatos, de outras disputas, em que a Neoquímica Arena sempre foi um ponto fortíssimo do clube, né? Inclusive, em 2017, quando o Atlético conseguiu uma vitória pelo mesmo Campeonato Brasileiro, né? Então, mostrando o que dá. Não foi só essa vitória, outros resultados positivos lá também, né? Como colocar na mente dos jogadores justamente isso, pegando isso como exemplo? Claro que números não entram em campo, mas, por exemplo,
dá para ganhar. A gente já ganhou em 2017, ganhamos em 2021 2 vezes. Como trabalhar em cima disso com eles? Olha, eu costumo passar para os grupos que eu trabalho, a primeira atitude que você tem que ter, o desejo pela vitória, ela começa a vir na sua cabeça. Eu preciso desejar, certo? Eu preciso desejar e também eu entender que eu tenho a capacidade de vencer. E depois nós vamos passar para o plano material. São as execuções, são as nossas atitudes, as nossas ações, nosso comportamento. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Então, se a gente não acreditar que é possível a gente vencer o Corinthians, com tudo isso, todo o cenário que é favorável a eles, que está se criando favorável a eles, se a gente não acreditar que é possível a gente ir lá e fazer um grande jogo e conseguir a vitória, a gente não tem nem que viajar. Certo? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente, por isso que a gente tem trabalhado muito, certo? Nos incomodou muito o nosso comportamento e a nossa derrota contra o Vitória. E nós precisamos dar uma resposta. E como nós falamos lá no pós-jogo também do Vitória, a gente tem um nome a zelar, nós temos uma instituição a defender, então nós temos dignidade, nós temos honra, nós precisamos ir a campo, fazer o nosso melhor. Os resultados de vitória, empate ou derrota, a gente não controla. Agora, as nossas ações, o nosso comportamento, a gente controla. Então, isso é inegociável. Então, por isso que, às vezes, a gente fica insatisfeito, a gente fica indignado com algumas questões, vamos até ser radical na palavra indignado, e tem que ser dessa maneira, porque o comportamento a gente controla. Então, isso que nós vamos levar para esse jogo contra o Corinthians. Nós precisamos ser uma equipe muito organizada, muito competitiva, colocar intensidade nas nossas ações, seja ela ofensiva ou defensiva, para que a gente possa levar desconforto para o adversário. Então, por isso que a gente tem que ter na nossa cabeça o desejo de vencer, certo? Para ir lá dentro de campo com aquilo que a gente está traçando como estratégia, como treinamentos, e ir lá dentro de campo colocar em prática. Então, isso que vai ser determinante para que a gente possa ter sucesso nesse embate que teremos lá contra o Corinthians. Humberto é bom, 2 é melhor ainda, hein, professor? Satisfação, hein? Você falou de cenário, né? O Corinthians priorizou esse jogo, né? Colocou um time alternativo contra o Fortaleza, e a equipe que você está ensaiando não muda a característica dos outros jogos. Ou seja, tem jogadores ofensivos, né? Em nenhum momento você pensou em dar uma mexida, reforçar mais a marcação, colocar menos atacantes, ou não dá para pensar só em se defender diante desse cenário que foi criado? Perfeita a tua leitura, Xará. Se a gente for com essa ideia de ir lá somente para defender, para jogar por uma bola parada, isso, aquilo, provavelmente nós vamos sofrer uma derrota. Aumenta nessa possibilidade da gente perder. O que a gente tem que ter é o equilíbrio. Nós temos que saber se defender, e muito bem, seja ele em bloco baixo, médio e alto, certo? Então, por isso que nós trabalhamos, desde quando nós chegamos aqui, porque é isso que eu acredito. Então, você tem que ter variações dentro do jogo, dentro de uma partida, porque o jogo ele vai tendo várias facetas, ele vai tendo novas caras. Então, você tem que estar atento a esses pormenores. Por mais que a gente identifica padrões nas equipes, você, dentro do próprio jogo, que o jogo tem a sua imprevisibilidade. Então, você tem que estar preparado para todas as circunstâncias, né? Então, a gente trabalhou esse aspecto, mas, como eu falei, nós precisamos também gerar desconforto para o adversário. Nós precisamos fazer eles correrem para trás também, porque a gente sabe que ninguém gosta de correr para trás. Todo mundo quer atacar, mas defender, às vezes, a gente não gosta de correr para trás. Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio de saber se defender forte e também, na hora que tiver a bola, ter sabedoria e saber o que fazer com a bola para encontrar os caminhos que a gente identificou, certo? Que a gente tem que explorar e também criar outros caminhos para a gente poder chegar ao gol que nos trará aquilo que a gente deseja, que é a vitória. Loser, boa tarde. Durante essa semana, assim, muito se falou da possível estreia do Depay. E eu queria que você me falasse um pouco, assim, sobre como que você vê esse cenário de um jogador que não atua já há cerca de 2 meses, mas como que você imagina que pode ser essa estreia desse jogador contra a sua equipe? Olha, é duro falar porque a gente não vive, né, o dia a dia do Corinthians, a gente não sabe a real condição de do atleta, qual que é a ideia, qual que é a estratégia da tua comissão, do treinador. Então, é muito difícil. O que eu falar aqui, nós vamos cair no campo da hipótese, eu não gosto de trabalhar nessa questão. Então, podemos falar do atleta,
dispensa comentário pela capacidade, a qualidade, por aquilo que ele já apresentou em outras equipes. Então, que eu falei, a gente vai precisar, isso aí a gente controla, ser muito forte, certo? Defensivamente e muito forte também ofensivamente, que é isso de fato que a gente quer, esse equilíbrio nessas duas fases do jogo, porque é isso que a gente acredita que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é vencê-los. Beleza, pessoal? Obrigado ao Humberto, obrigado aos jornalistas e obrigado ao torcedor que compareceu e acompanhou aqui pelo Instagram. Valeu, pessoal!